Olá, amigos implantodontistas. Hoje nós vamos fazer uma reflexão que pode parecer no início que não tem 100% a ver com implantodontia, mas eu acredito que vocês vão gostar sim. E começa assim: o som não se propaga no vácuo. Eu acredito que em algum momento você, na escola, deva ter aprendido isso na aula de física. E talvez isso tenha caído até no vestibular. Acho que caiu em alguns vestibulares que eu fiz. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas esse é o tipo de pensamento que me incomoda. Porque esse é o tipo de pensamento que pressupõe que a nossa cabeça funciona como se fosse um Google, que é só jogar informação lá dentro e na hora que você precisar, você vai lá e digita o que você quer na lacuna e vai aparecer exatamente na primeira opção aquilo que você está procurando, ou seja, você vai lembrar assim, ó, pá, instantâneo. E talvez você tenha uma super memória e isso super funciona para você, mas para mim não. E eu já percebi que para a maioria dos mortais também também não funciona. E quando acontece, quando você lembra, nem sempre é na velocidade que a gente precisa. Na verdade, tem vezes que parece uma internet de escada de antigamente, que fica buscando aquela informação super importante que você precisa naquela hora e e aí ela vai ser encontrada, entregue ao seu consciente com um pequeno atraso de dias e às vezes até meses. Aí aí você fala, nossa, lembrei daquele negócio, mas aí depois que tudo aconteceu, aquela informação já não tem mais serventia nenhuma, o momento já passou. E cá para nós, mesmo que esse funcionamento fosse perfeito, ainda assim me parece um modo muito burro de aprender. Porque para eu saber muito, eu teria que ingerir uma quantidade absurda de decorebas, de fórmulas, de tudo. E enquanto que ao entender o que acontece, eu só preciso de meia dúzia de informações, porque aí eu posso cruzar essas informações, recombinar, misturar, somar, multiplicar essas informações infinitamente, gerando, sem nenhum input novo, uma quantidade infinita de conhecimento. E de quebra, ainda exercitando toda a minha criatividade. Quando nós avaliamos o legado deixado pelos grandes filósofos gregos, legado esse que foi inspirador de toda a cultura ocidental, nós podemos concluir que eles eram profundos ignorantes. Não ignorantes no sentido de burro, não. Lógico que não. Eu quero dizer que eles não sabiam de quase nada, porque não havia quase nada sendo descoberto na época, comparativamente ao tanto que a gente já sabe hoje em dia. E tampouco havia sido criados instrumentos que eles pudessem usar para observar, para medir, para testar as suas teorias. E apesar disso, de ignorar tanta informação, de não saber tanta informação, apesar de eles partirem apenas de migalhas de conhecimento, apenas usando o exercício de suas mentes, eles foram capazes de descobrir coisas com uma tremenda precisão, como o tamanho da circunferência do mundo e várias outras coisas, como a existência de glândulas como a pineal, sem saber nada. E somente muitos séculos depois, algumas coisas, somente recentemente na história, que essas coisas puderam ser verificadas. A mesma coisa aconteceu com gênios como Leonardo da Vinci, e na verdade eu acho que a mesma coisa aconteceu com todos os outros gênios, porque por algum motivo, e vocês podem ver que por algum motivo, essa genialidade tende a se concentrar em alguma região do mundo. Lógico que existem gênios espalhados no mundo inteiro, sempre o tempo todo, mas existe sempre uma concentração maior em algum lugar do mundo. E por que isso? Há muitas pessoas estudando a genialidade e as suas causas, mas uma ideia que talvez seja quase unânime entre os estudiosos, é que grande parte da genialidade não reside só no QI, mas muito na forma de pensar.
grande parte dos gênios, dos prêmios Nobel, eles disseram que o maior legado que eles tiveram foi aprender a forma de pensar com alguém. E parece que essa forma pode ser aprendida, e geralmente é. E assim, é normal você ver um gênio dar origem a outro. E quem sabe um dia eu venha aprender essa forma de pensar. Por hora eu não tenho tanta pretensão, mas eu tenho a pretensão de que o meu aluno, ele tenha conhecimento de verdade. Se eu tivesse aprendido o que é o som, eu não precisaria jamais decorar porque que o som se propaga no vácuo. Eu não precisaria, eu simplesmente saberia. Isso seria óbvio. Então eu posso ensinar o meu aluno a fazer enxerto sem retalho de uma pessoa que perdeu todo o vestibular de um dente. Eu posso ensinar a fazer mecanicamente, sem muita compreensão, e eu faço, e é bom. Isso estimula no primeiro momento você ter capacidade, mas logo em seguida você tem que aprender o porquê. Você tem que saber o porquê, porque isso, saber o porquê, vai manter a empolgação e vai permitir resolver situações que eu nunca ensinei, situações que ele nunca viu na vida. Então a proposta é essa mesmo, é formar alguém que se supera todos os dias, que se recria, que se torna realmente um verdadeiro mestre, uma referência, uma pessoa capaz de prover real valor para si e para todos à sua volta. Para isso, inflamos a mente, o raciocínio, a sagacidade, porque o conhecimento não se propaga no vácuo.